Sabe aquela sensação de que uma fotografia pode guardar muito mais do que a gente vê à primeira vista? Pois é. Hoje a gente vai mergulhar em duas histórias, dois casos de fotografias que parecem ter registrado algo, ou, quem sabe, alguém que simplesmente não deveria estar ali. E essa é a grande pergunta que fica no ar, né? Será que uma câmera, uma simples lente, consegue capturar mais do que só luz e sombra? Será que ela pode registrar uma presença do além? É o que a gente vai tentar entender hoje, analisando duas imagens que sinceramente desafiam qualquer explicação mais fácil. Então vamos lá. Nosso primeiro caso é a história de uma foto de casamento que virou, literalmente, um fantasma de família. A história chegou até nós e, olha, é daquelas de arrepiar. Para a gente entender esse mistério, a gente precisa voltar no tempo e conhecer o Lorival. Ele nasceu lá em 1925 e, infelizmente, faleceu bem jovem, com só 39 anos, em 1964. A esposa dele, viúva, depois de um tempo, claro, seguiu a vida, conheceu outra pessoa e decidiu se casar de novo. Até aí, tudo bem, uma história que acontece. Então, chega o grande dia. Imagina a cena. Um cartório, o casal assinando os papéis, aquele momento de felicidade. Alguém pega uma câmera para registrar, para eternizar aquilo tudo. Só que a câmera registrou algo a mais. Algo que ninguém, absolutamente ninguém, estava esperando. É exatamente aqui que a história vira de cabeça para baixo. Quando a foto finalmente foi revelada, veio o susto. A família olha e vê uma terceira pessoa na imagem. Alguém em pé, bem atrás da noiva. E o reconhecimento foi instantâneo. A reação de todo mundo foi a mesma. Meu Deus, é o seu Lorival. Sim, o falecido marido, ali como se estivesse observando. E olha só, essa comparação é de deixar qualquer um de queixo caído. De um lado, uma foto do Lorival em vida. Do outro, a tal aparição na foto do casamento. A semelhança é impressionante, não é? Dá uma olhada no bigode, que era a marca registrada dele. O cabelo penteado do jeitinho da época, o formato do rosto é muito parecido. A pergunta que não quer calar é: poderia ser ele mesmo ali presente de alguma forma? E essa história do Lorival, por mais bizarra que pareça, não é única. Ela ecoa uma outra lenda, uma história ainda mais pesada, que acabou virando até música famosa na voz de Tônico e Tinoco, Justiça Divina. Agora a gente viaja no tempo e no espaço. Vamos para Minas Gerais, lá pelos anos 40. E o que se conta por lá é uma história terrível, uma daquelas de amor, traição e assassinato. A história é um roteiro de tragédia, basicamente. Tinha o marido, a esposa e a amante. Só que a amante não queria ser só a amante. Ela queria o lugar da esposa. E segundo a lenda, ela convenceu o homem a fazer uma coisa horrível: matar a própria esposa, que, para piorar tudo, estava grávida. Depois do crime, com o caminho supostamente livre, os dois se casam, achando que tinham saído impunes. Só que, assim como no caso do Lorival, a fotografia do casamento deles reservava uma surpresa macabra. Diz a lenda que quando revelaram a foto, a imagem da esposa assassinada apareceu. Mas não em pé, vigiando. Ela apareceu deitada, morta, bem atrás do casal feliz. É como se fosse uma vingança vinda do além, registrada para sempre. Então a gente tem esses dois casos, né? Duas fotos, duas histórias assustadoras, e a grande dúvida é: o que é isso? É uma prova de que existe algo depois da vida? Ou será que é só uma coincidência bizarra? Agora, vamos tentar analisar isso um pouco mais a fundo. Basicamente, a gente fica com duas linhas de pensamento bem opostas. De um lado, a teoria sobrenatural, né, o espírito do Lorival voltou para vigiar a ex-esposa e o espírito da mulher assassinada voltou para se vingar. E do outro lado, a teoria racional, aquela que diz: calma, deve ter uma explicação lógica para isso tudo. E os argumentos do lado racional fazem sentido, a gente tem que admitir. Primeiro, naquela época muita gente se parecia. O mesmo corte de cabelo, o mesmo bigode. A figura na foto do Lorival poderia ser só um padrinho, um convidado qualquer que se parecia com ele. E tem também um negócio chamado pareidolia. Sabe quando a gente vê um rosto numa nuvem ou numa tomada? É o nosso cérebro tentando achar padrões. Ele é programado para isso. Juntando isso com a qualidade baixa das fotos antigas em preto e branco, a chance de uma confusão acontecer é bem grande. Ok, então, chegamos na hora do veredito. Depois de ouvir essas histórias e analisar as possibilidades, o que a gente pode concluir?
A grande verdade é a seguinte: sem ter as fotos originais, os negativos, para poder fazer uma perícia de verdade, fica impossível bater o martelo. Essas histórias acabam ficando exatamente onde estão, no campo do mistério. Elas viraram lendas, sabe, que continuam vivas justamente por causa da força dessas imagens e da dúvida que elas provocam. E no fim das contas, a gente volta para a pergunta inicial. O que é que estamos vendo nessas fotos? É um registro real do além, uma frechinha para um outro mundo? Ou é só a nossa mente, o nosso cérebro, pregando uma peça na gente? A resposta final, talvez cada um tenha a sua.